Hoje você vai aprender como comer mais proteína na prática. Muito se fala que a proteína é muito importante para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar músculo, para quem tem mais de 40 anos, para quem está usando canetinha e para quem tem doença metabólica, como diabetes, gordura no fígado e por aí vai. Só que o problema aparece na hora de comer toda essa proteína. Muita gente tem dificuldade e ainda se assusta na hora que calcula a tal da meta da proteína, achando que nunca vai conseguir chegar nela. Só que na verdade, existem muitas maneiras e técnicas que vão fazer o seu consumo de proteína subir bastante, sem você se sentir extremamente cheia ou tendo que comer um monte de coisa que não gosta. Eu vou te passar 6 passos para você não errar e conseguir aumentar a proteína do jeito certo. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista e eu trabalho principalmente com emagrecimento, recomposição corporal, tratamento de doenças metabólicas e ajuste de dieta de quem está usando canetinha como Ozempic e Mounjaro. Eu atendo em São Paulo capital e online para qualquer lugar do mundo e do Brasil. Lá no Google eu tenho mais de 130 avaliações positivas, todas com a nota máxima. Eu também sou o criador da Escola de Emagrecimento, um programa voltado para quem quer aprender a comer, aprender a inserir o que você gosta e seguir uma estratégia baseada na evidência, sem radicalismo, sem loucura, para você conseguir emagrecer e manter o peso perdido para sempre. E aqui no YouTube eu já estou com mais de 500 mil inscritos e eu tento mostrar que comer bem e emagrecer é muito mais fácil e menos complicado do que dizem por aí. Se isso te interessa, já se inscreve no canal. Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Eu sou totalmente a favor de um aumento no consumo de proteína para praticamente qualquer pessoa. Isso porque a maioria das pessoas consome uma quantidade pequena e o aumento desse nutriente traz muitos benefícios comprovados. Tudo que a gente come tem macronutrientes, ou seja, vai ter proteína, carboidrato e gordura. Entre os três, o que é menos perigoso de se comer muito é a proteína. Se você exagerar na gordura e no carboidrato, você vai ter problemas. Se você exagerar na proteína, é bem mais possível que você tenha benefícios do que problemas. E quando a gente olha para o que as pessoas comem, elas já estão comendo muito mais carboidrato e gordura. Então a proteína, na prática, na realidade, no que eu vejo no consultório, está sempre com um consumo menor. E por isso que essa conversa de comer mais proteína é importante. Quando você come mais proteína, você vai ter menos fome, menos vontade de beliscar. Tem gente que tem até menos vontade de doce. Vai te ajudar a manter e ganhar massa muscular, especialmente se você treinar. Vai deixar a sua dieta mais nutritiva, porque os alimentos que têm mais proteína costumam ter mais nutrientes também. E no geral vai ajudar a emagrecer. Sempre que se faz um estudo de emagrecimento que compara duas dietas, a primeira regra entre os cientistas é: a gente precisa deixar a proteína igual dessas duas dietas, porque se uma tiver mais proteína, esse grupo vai emagrecer mais. Então eles já sabem que se você coloca mais proteína para um grupo, essa dieta vai dar mais resultado. Então isso é um ponto pacífico, pelo menos na literatura científica entre os maiores pesquisadores do mundo. É claro que na internet você vai achar de tudo, mas não quer dizer que essa informação tem fundamento. Para você ter uma ideia, esse estudo americano aqui mostrou que entre a população geral, os diabéticos, que são pessoas mais doentes metabolicamente, comem menos proteína que os pré-diabéticos. E os pré-diabéticos comem menos proteína de quem não tem pré-diabetes. Ou seja, dá pra gente até fazer uma relação entre consumo de proteína e o quanto doente metabolicamente a pessoa vai ficando. Comer pouca proteína te leva para um caminho muito ruim. E com a popularização das canetinhas, isso é mais importante ainda. Porque a canetinha vai te tirar fome e você vai comer menos. Só que se você não tiver uma boa ingestão de proteína, você vai perder músculo, cabelo vai cair, você vai ficar mais fraca. E a tendência é que assim que você para de tomar o medicamento, você recupere todo o peso perdido, a não ser que você aprenda a inserir a proteína do jeito certo e mude os seus hábitos para manter esse peso no longo prazo. Só que quase ninguém faz isso. A pessoa só toma um medicamento e não tem uma boa instrução do que tem que fazer em relação à dieta. E é por isso que eu criei a Imersão Caneta Sem Reganho. É uma aula super completa que eu fiz, mostrando exatamente como tem que ser a alimentação de uma pessoa que está usando canetinha. Passo a passo, para você montar junto comigo, durante a aula, a sua alimentação. Você recebe material complementar e um monte de bônus. Essa aula já está gravada e o valor é apenas R$ 24,00. Então você está usando canetinha ou conhece alguém que está usando? Compra, não precisa nem pensar, vai te ajudar demais. O link está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Mas entendido tudo isso, você já se convenceu que, ok, vou comer um pouco mais de proteína. Geralmente a pessoa passa por 3 momentos importantes e eu quero saber, diz nos comentários se você está no 1, no 2 ou no 3. Ou se não está em nenhum deles. Primeiro momento, você descobre que você realmente comia pouca proteína. Eu tenho muitos pacientes que chegam para mim na consulta com a ideia que já comem proteína suficiente, mas logo eles veem que eles comem pouquíssimo.
Por causa de alguns erros meio básicos, como por exemplo, considerar que 100 gramas de frango tem 100 gramas de proteína. Não, gente, o frango não é só proteína. O frango tem água, tem gordura, tem outras coisas ali. Então 100 gramas de frango tem uns 20 gramas de proteína. Esse ano eu atendi um paciente que falou, olha, Felipe, eu como muita carne, eu acho que é mais de 300 gramas por refeição. Aí depois que ele começou a seguir dieta, ele me falou, Felipe, eu não tô aguentando comer o que você colocou pra mim. Você colocou ali 200 gramas de carne, eu comecei a pesar, eu não aguento. Tô comendo 150. E tem gente que acha que tá comendo 100 gramas de frango e tá comendo 50, 70. Acontece também da pessoa descobrir que alimentos que ela considerava muito ricos em proteína não são. Por exemplo, aveia e feijão. Você comer 100 gramas de feijão e 100 gramas de aveia, que é muita aveia, o feijão em 100 gramas não vai ter mais do que 5 gramas de proteína. E a aveia em 100 gramas vai ter uns 13 no máximo. Mas aí você vai estar consumindo mais que o dobro de carboidrato e não é tão interessante. Então o primeiro estágio, vamos dizer assim, é consciência, olha, realmente eu como pouca proteína. O segundo estágio é quando a pessoa faz um cálculo de meta de proteína e entra em pânico. Fala, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir comer isso. Pelo que eu calculei, vou ter que comer meio quilo de carne. Como que eu vou fazer isso? E agora? E o terceiro momento é quando a pessoa já agregou a proteína na alimentação dela, consegue comer todo dia e está se sentindo muito melhor. E eu quero levar todos vocês aqui para esse terceiro estágio. Se você está no primeiro ou no segundo, não se desespere, vai dar certo. Porque eu vou te passar aqui 6 passos que seguindo eles não vai ter erro. É claro que pode não ser imediato. Para algumas pessoas vai levar um tempo para conseguir ajustar na rotina, criar um novo hábito, testar novas opções. Mas se você não desistir, se você seguir, você vai conseguir aumentar essa ingestão. Não tenha dúvidas disso. Eu já peguei muita paciente e aluna, mulheres de 50, 60 anos que comiam 50 gramas de proteína. Não comiam quase nada. E com o tempo, hoje elas comem 100, 120 e acham fácil. Então é questão de hábito. Não se limite de achar, eu sou uma pessoa que não come muito proteína. Até agora. Depois dos 6 passos, você vai conseguir. Primeiro passo. Não exagere na meta de proteína. Muita gente já começa errado aqui. Acha alguma calculadora na internet, faz uma conta lá e sai uma quantidade de proteína enorme. E aí a pessoa se assusta e não faz nada. Por isso que eu recomendo que você use uma ferramenta que eu criei chamada escada da proteína. Na escada da proteína você vai subir os degraus. O primeiro degrau é você comer 1 grama de proteína por dia por quilo de peso. Ou seja, o que você tem de peso, você vai comer de gramas de proteína. E se você tiver mais de 100 quilos, você tenta chegar a 90 ou a 100. Mas se você tem 65 quilos, primeiro passo, tenta comer 65 gramas de proteína. Começa por aí. Trabalha para chegar nisso. E, por exemplo, 60 gramas de proteína no dia é muito fácil. São 2 refeições que tem 30 gramas de proteína. Ou uma refeição com 30 e 2 com 15. Dá para fazer isso sem dificuldade. Agora, do nada você coloca, a meta é comer 2 vezes o meu peso de proteína. A pessoa tem 80 quilos, dá 160 gramas de proteína, ela fica em pânico. Mas quem disse que precisa comer isso? Então começa 1 grama por quilo de peso. Conseguiu? Ótimo, vai para o segundo degrau. Qual que é o segundo degrau? 100 gramas de proteína por dia. Conseguiu? Veja como você está se sentindo, veja quais são seus objetivos, pode ser que você pode ficar por aí, tá tudo certo, 100 gramas de proteína por dia. Felipe, eu ainda tô com fome, ou Felipe, eu tenho muito objetivo de ganhar massa muscular, então vai pro terceiro degrau, que é 1,6 a 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. Se por acaso você é uma pessoa que tem um peso mais baixo, 50, 60 quilos, não tem problema você comer até um pouco mais do que isso, chegar ali a uns 120, 130 gramas de proteína. Lembrando que se por acaso você passar dessas metas, também não é um problema, não vai te fazer mal, mas pode ser desnecessário, vai ter que avaliar caso a caso. Segundo passo, aprender quanto de proteína tem nos alimentos. Se você não souber isso, como que você vai conseguir comer uma boa quantidade de proteína? Então, pelo menos o básico, você tem que saber. O que é o básico? Saber que carnes no geral, e aqui é todo tipo de carne, peixe, frango, porco, carnes no geral vão ter entre 20 e 30 gramas de proteína em 100 gramas. Felipe, eu como 200 gramas no almoço. Ok, aí você faz a conta. Se em 100 gramas tem de 20 a 30, em 200 gramas vai ter de 40 a 60. Aí você pode usar calculadora, pode usar inteligência artificial, pode perguntar no Google, fazer a continha para descobrir. Ovo, um ovo tem por volta de 5 a 7 gramas de proteína. Por que varia? Porque os ovos não são todos do mesmo peso. Então existe variação. Um ovo menor vai ter menos, um ovo maior vai ter mais. Felipe, e os outros alimentos? Pessoal, não dá para eu ficar aqui citando
todas as fontes de proteína. Eu até tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar no final desse vídeo, que é o ranking das melhores fontes de proteína. Eu falo, acho, de quase todas. Mas o mais importante aqui é você aprender a consultar isso, você ter esse conhecimento, não ficar refém de uma lista. Eu mesmo não sei de cabeça quanto de proteína tem em todos os alimentos, mas se precisar, eu descubro em 5 segundos. Hoje em dia é muito fácil você fazer isso. Como? Primeiro, se vem numa embalagem um produto, olha a tabela nutricional, você vai descobrir ali quanto que tem. Segundo, você pode perguntar para qualquer inteligência artificial, o Gemini, o ChatGPT, o Claude, qualquer um desses, quanto de proteína tem em tal quantidade desse alimento, ou seja, quanto de proteína tem em 30 gramas de queijo mussarela, quanto de proteína tem em 100 gramas de peito de frango, quanto de proteína tem em 100 gramas de feijão cozido. Ele vai te dar. Mas você também pode usar um aplicativo como Fat Secret ou MyFitnessPal, onde você coloca ali o alimento e ele te dá a quantidade de proteína que tem ali naquela quantidade. Então é muito importante você saber pesquisar isso. E qualquer um consegue em menos de 10 segundos. Não é difícil, é que às vezes a pessoa tem má vontade de fazer isso. Mas imagina, toda vez que você quer saber quanto tem de proteína, você vai escrever aqui nos comentários quanto tem de proteína em 3 ovos. Quanto tem de proteína de soja texturizada. Você fica muito limitado. Vamos aprender, gente, é muito fácil. Tenho alunas de mais de 70 anos que hoje, em 10 segundos, descobre a proteína de qualquer coisa. Você também consegue. Terceiro passo. Use fontes de proteína de verdade. Eu falei sobre isso num vídeo recente, que muita gente está usando proteína de mentira. E aqui a gente precisa prestar atenção em produtos que se prometem muito proteicos, mas não tem tanta proteína assim. Aí você vai ler a tabela nutricional dele. E alimentos que eles vão ter proteína, mas vão ter muito mais carboidrato e gordura do que proteína. Aí não adianta você querer usar uma fonte de carboidrato e uma fonte de gordura para aumentar a proteína. Você vai estar aumentando proteína e muito mais carboidrato e gordura. A não ser que seu objetivo seja ganhar peso. Mas para todos os outros não faz sentido isso. E por último, as fontes de proteína que são principalmente vindas do colágeno, um suplemento de colágeno, bebidas proteicas, mas você vai ver ali, colágeno é fonte de proteína. Essa é uma fonte de proteína incompleta, que ela não vai ajudar da maneira ideal você a ganhar músculo e conseguir emagrecer. Não é uma boa fonte de proteína. Eu falo bastante sobre isso no vídeo da proteína de mentira, vou deixar o link no final do vídeo também. Quarto passo, coloca uma fonte de proteína em todas as suas refeições. Tem gente que me manda aqui nos comentários, mas quanto de carne eu tenho que comer para bater minha meta de proteína? Gente, a maioria das pessoas não vai bater a meta de proteína só comendo carne. Você tem que colocar proteína em todas as vezes que você for comer. Eu vou fazer café da manhã, coloca algo de proteína aí. Vou fazer um lanche da tarde, coloca algo de proteína aí. Se você, nos lanchinhos que você faz, coloca uma fonte de proteína, primeiro que você já vai ter muito menos fome ao longo do dia. Segundo, que vai ficar muito mais fácil de bater essa meta proteica. Então não limite só o almoço e o jantar. Isso tem gente que nem coloca no jantar, mas coloca na cabeça, se eu for comer, eu tenho que colocar alguma fonte de proteína junto. Quinto passo, e aqui muita gente erra, que é usar formas diferentes de preparo. Às vezes a pessoa vai tentar comer um peito de frango grelhado super seco e fala, eu não consigo comer frango. Mas existem maneiras que facilitam o consumo, que eu uso muito com meus pacientes que fizeram cirurgia bariátrica ou estão usando canetinha, mas vale para todo mundo, que é usar carnes mais macias, então uma carne de panela, uma carne desfiada, mesmo vale para o peito de frango. Colocar a carne numa sopa, você mistura ali no líquido, no creme. Tem gente que até bate junto para facilitar. Você pode usar molhos, como molho de tomate, molho shoyu, mostarda, molhos que não são muito calóricos, mas vão facilitar esse consumo. E claro, aqui vai muito da individualidade também. Experimente formas diferentes, cortes de carnes diferentes, maneiras de preparar diferentes e veja em qual delas você consegue comer mais. Para uns a carne moída ajuda muito, para outros nem tanto. Para uns na sopa resolve, para outros não. Então vai tentando descobrir a forma. Então, por exemplo, Felipe, eu não consigo comer muito ovo. O ovo não é um alimento que ajuda tanto a bater a meta proteica. Por quê? Porque um ovo tem 7 gramas de proteína, 2 ovos tem 14. E muita gente nem come mais que 2 ovos, sendo que uma quantidade boa de proteína para uma refeição é por volta de 30 gramas de proteína, que daria uns 4 ovos. Então, você tem dificuldade de comer mais proteína, usa mais ovo como um complemento de alguma outra fonte. Assim vai ser mais fácil de bater essa meta. E aqui, além das carnes, você pode usar
usar outros alimentos complementares, um pedacinho de queijo, um iogurte, um tofu. Se você é vegetariano, usar proteína texturizada de soja no lugar da carne. Vai testando, vai procurando. Sexto passo, se você faz a sua refeição ficar cheia e não consegue comer toda a proteína, come a proteína primeiro. Às vezes a pessoa come uma salada primeiro, fica mais cheia, depois come pouco da carne, do frango, mas aí poucas horas depois já tá com fome. Por quê? Porque comeu pouquíssima proteína. Então, se você tem essa dificuldade, especialmente quem usa canetinha, prioriza a proteína. Primeiro come a proteína. Conseguiu comer, aí você come o resto. Ou no mínimo come junto, mas tentando pegar mais da fonte de proteína. E além disso tem um passo extra, que é o seguinte, se você não tá conseguindo chegar nem no primeiro degrau ali da escada de proteína, ou tá chegando no primeiro degrau, mas ainda sente muita fome, sente que precisa de mais proteína, e quer chegar no segundo degrau, que é 100 gramas por dia, você pode usar suplementos, que são suplementos de proteína em pó. O mais famoso é o Whey Protein, que é a proteína do soro do leite. Mas a gente tem alternativas. Tem a proteína da clara do ovo, a albumina. Tem a proteína em pó vegetal, que tem da ervilha, do arroz, de soja, tem mix. Então a gente pode variar com isso. Ah, e o Beef Protein, Felipe, que é a proteína da carne. Olha, esse eu não estou recomendando muito atualmente, porque praticamente todos que eu vi têm colágeno na composição. Então acaba sendo uma qualidade de proteína muito inferior. É mais seguro ficar com whey, ou com albumina ou proteína em pó vegetal. Ah, mas qual eu escolho? Aí já é tema para outro vídeo, mas eu vou deixar na descrição desse aqui algumas indicações. Se você não conseguir achar, pergunta nos comentários que eu mando. E se você vai colocar em prática algum desses passos ou achou que algum deles te ajudou, já aproveita e deixa o like aqui, que ajuda esse vídeo a chegar em mais gente. Vamos pro resumão. Comer proteína é importante sim, a maioria das pessoas não come o suficiente e existem várias maneiras que vão facilitar esse consumo. Basicamente, prioriza a proteína, tenta comer ela primeiro, coloca uma fonte de proteína em todas as suas refeições, trabalha no preparo dessa proteína, busca formas que sejam mais fáceis de comer, geralmente mais macias, mais molhadinhas, você consegue com mais facilidade. Não está conseguindo só com isso? Usa o suplemento, você pode colocar no leite, na água, bater com fruta, tem muitas maneiras de se fazer isso. E às vezes o pessoal fica com medo de usar uma proteína em pó, e eu digo o seguinte, é melhor você consumir muito suplemento de proteína do que comer pouca proteína, tá? Os estudos não deixam dúvida quanto a isso. A primeira prioridade é você comer a proteína suficiente. Em segundo lugar, você pode se preocupar, mas é de comida, é de whey, é não sei o que. Especialmente quem está usando a canetinha, acaba ajudando demais. E por fim, cuidado na hora de calcular essa meta de proteína, não exagera, só vai dificultar para você. Vai subindo a escada e aprende a pesquisar quanto de proteína os alimentos têm. Faz isso que logo você aprende o que tem ali dos alimentos que você mais consome. E educação nutricional é importante para todo mundo. Agora, se você quer saber quais são todas as fontes de proteína, e melhor ainda, que eu coloque tudo isso num ranking da melhor para pior, veja esse vídeo aqui. Mas se o que te preocupa é comprar proteína falsa, proteína de mentira, proteína que não é boa, veja esse vídeo aqui que aí você não erra mais nisso. Espero que você tenha gostado e até a próxima.